medo limita a nossa vida das mais diferentes formas. Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como é que a gente faz para se tornar mais consciente das formas como o medo age na nossa vida. E eu também quero dividir com você uma técnica para que a gente aprenda a se libertar do medo, a olhar para a nossa vida a partir de uma perspectiva nova. Vamos lá? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Essa semana eu escutei uma história de uma pessoa próxima a mim que estava passando por um processo complicado de divórcio. Ela estava morando no exterior, casada com um rapaz, e ele era quem bancava a maior parte das contas da casa. E ele também é a pessoa que tem a cidadania europeia, que é o que dá para ela a autorização de morar fora do país. Então, ela relutou muito em tomar essa decisão por medo das consequências práticas que isso poderia trazer para a vida dela. Mas enfim, chegou um ponto que ela não aguentava mais e ela resolveu seguir em frente com aquilo que o coração dela vinha pedindo já há muito tempo e pediu o divórcio. Por fim, passados alguns meses, a gente passou um tempo sem se falar, e aí ontem eu conversei com ela de novo e ela falou para mim que ela estava muito feliz porque ela tinha encontrado uma outra pessoa, porque as coisas na vida dela estavam começando a se encaixar e porque ela via, ela conseguia enxergar um futuro aí muito diferente de tudo aquilo que ela viveu no relacionamento anterior. Ela estava inclusive espantada com o tanto de coisas boas que ela estava experimentando naquele momento na vida dela em função da decisão que ela tomou. Por que eu estou dividindo isso com vocês? Para que a gente consiga ter aí um gostinho do que significa ou do que é que pode significar na nossa vida quando a gente consegue se libertar do medo de assumir e de fazer as coisas que precisam ser feitas na nossa vida para que a gente possa continuar crescendo, para que a gente possa continuar evoluindo e experimentar as coisas que a gente veio para cá para experimentar, para a gente viver aquilo que é um desejo do nosso coração que vai nos levar em direção dessa nossa evolução, em direção da expansão da nossa consciência de uma forma ou de outra. No caso dessa minha amiga, ela conseguiu tomar essa decisão na vida dela porque ela chegou num limite. Ela não aguentava mais continuar vivendo aquele antigo relacionamento que estava fazendo com que ela sofresse muito. Mas não precisa ser dessa forma, não precisa ser sempre com tanto drama envolvido, com tanto sofrimento envolvido. Se a gente conseguir entender qual é o mecanismo do medo, como é que ele age na nossa vida, a gente pode tomar uma decisão de promover as mudanças necessárias de uma forma mais suave, de uma forma mais em paz. Então eu queria começar o vídeo de hoje explicando para vocês ou trazendo mais consciência da forma como o medo age na vida da gente, porque em algumas situações pode ser óbvio, Quando a gente está preocupado com alguma coisa, a gente sabe que essa preocupação vem do medo de que o oposto do que a gente quer aconteça. Mas quando você está com raiva, por exemplo, quando você está triste, você consegue identificar que por trás destes dois sentimentos o que existe também é o medo? Se a gente for olhar com mais cuidado, se a gente for olhar mais de perto, qualquer problema que a gente viva na nossa vida, qualquer problema que a gente experimente na nossa vida, por trás dessa situação sempre vai existir o medo. O medo está na base de tudo aquilo que a gente encara na vida como um problema, que a gente percebe na nossa vida como um problema. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Quando a gente está numa relação conflituosa, onde existe muita raiva, muito rancor, o que é que existe por trás disso?
existe um medo de não ser aceito, existe um medo de não ser merecedor de receber um amor, de estabelecer uma relação amorosa. Existe um medo de não ser bom o suficiente para essa relação. Existe um medo, talvez, do que as outras pessoas vão pensar, de como é que a gente vai ser julgado em função da forma como a gente se relaciona. Então, existem muitas e muitas camadas e que, se a gente olhar mais de perto, a gente com certeza vai conseguir identificar de onde é que vem esse medo. Quando a gente está triste, por exemplo, porque a gente perdeu o emprego, existe o medo de como é que vai ser o nosso futuro, existe o medo de não conseguir se autossustentar, existe o medo, de novo, de não ser bom o suficiente para conseguir um novo trabalho. Então, sempre, por trás de tudo aquilo que a gente encara como um problema, existe o medo de que alguma coisa que a gente não quer experimentar vai acontecer. E aí, quando a gente entra no medo, o que é que a gente faz? Das duas, uma. Ou a gente vai arregaçar as manguinhas e vai lutar contra um mundo cruel que existe lá fora, ou a gente vai sentar e vai rezar para que tudo mude e se colocar numa situação de vítima, numa situação de impotência, num lugar onde a gente não consegue fazer nada. Mas em ambas as situações, o que a gente está tentando fazer é mudar alguma coisa no cenário externo da nossa vida. E se você acompanha aqui o canal já há algum tempo, você sabe onde é que eu estou querendo chegar. Pode ser que a gente consiga de fato mudar alguma coisa, pode ser que os nossos esforços resultem em alguma mudança externa. Mas se a gente em algum momento não olhar para dentro, se a gente em algum momento não olhar para a raiz daquilo que a gente conseguiu mudar, essas mudanças elas vão ser superficiais, não serão duradouras e mais cedo ou mais tarde aquela vibração que não foi olhada, aquela vibração que não foi integrada, aceita dentro da gente, vai trazer outras situações similares. Em relacionamentos, por exemplo, fica muito fácil da gente entender isso. Sabe aquela pessoa que termina um relacionamento que não era sadio, né, que não estava sendo bom para ela, mas em seguida, ao passar de um tempo, ela encontra uma outra pessoa que no começo parece ser as mil maravilhas e de repente, passado um tempo, ela percebe que muitas das características do relacionamento anterior, né, muitas das coisas que ela vivenciou no relacionamento anterior, ela está vivenciando de novo no que aparentemente parecia ser uma mudança, né? Parecia ser algo diferente. Então a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa curar as nossas feridas internas, a gente precisa curar os nossos medos, para que a gente pare de repetir as mesmas situações. Às vezes parece até que elas são diferentes e no fim é sempre a mesma coisa. O livro Um Curso em Milagres explica que tudo aquilo que não é amor é medo. Mas ele também fala que aquilo que tudo abrange não pode ter opostos. O que é que a tudo abrange, senão o amor? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala amor, né, parece uma palavra tão batida, tão usada atualmente de formas rasas, que a gente perde a perspectiva mais profunda que existe por trás dessa palavra. O amor não é algo que a gente consiga explicar. O amor é algo que a gente consegue vivenciar, é algo que a gente consegue experimentar e que a gente conhece porque é a nossa essência, é quem nós somos verdadeiramente. Então, se o amor a tudo abrange e ele não pode ter opostos, então o medo não pode existir. O que a gente chama de medo, o que a gente interpreta como medo, é a nossa percepção da ausência do amor. Mas é só uma percepção, é a nossa percepção equivocada da realidade.
a gente não está enxergando por trás daquela situação que a gente interpreta como ausência de amor e que a gente coloca o nome de medo, a gente não está conseguindo enxergar o que existe por trás daquilo. Aí, para explicar isso, que parece aí bastante metafísico, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Quando a gente é agredido por uma outra pessoa, seja essa agressão verbal ou física, o que o outro está tentando comunicar de uma forma completamente torta é um pedido desesperado de amor. E aqui você pode achar isso super polêmico, e eu não estou querendo dizer que a gente tem que se manter em relações abusivas, em relações conflituosas. Se você puder sair dessa relação, saia, né? O mais rápido que você puder. O que eu quero que a gente faça e o que está nas nossas mãos fazer é olhar para isso a partir de uma outra perspectiva. A gente não vai mudar a cabeça de ninguém, a gente não vai mudar a forma como as outras pessoas lidam com o mundo, né? Se elas decidiram ser agressivas, se elas decidiram agir de forma abusiva. Mas a gente pode escolher estar nesses lugares junto com essas pessoas, conectado com essas pessoas, a partir desta vibração ou não. E é muito importante que a gente entenda que a gente não muda ninguém, né? Porque a gente muitas vezes tem essa síndrome de Salvador, de acreditar que a gente vai resolver as nossas relações mudando a outra pessoa. É de novo a gente tentar resolver os nossos problemas a partir do lado de fora, quando a única coisa que está no nosso poder de fazer é mudar a nossa mente com relação a isso. A gente achar que a gente pode mudar alguém é de uma arrogância infinita, né? Se nem o todo, se nem Deus interfere nas decisões erradas que a gente toma erradas, né? Nas decisões que podem nos fazer mal na nossa própria vida, quem a gente pensa que a gente é para tomar decisão ou para agir com relação à vida de qualquer pessoa? Ninguém muda ninguém, a gente muda a nós mesmos, a gente muda a forma como a gente enxerga as outras pessoas. E isso talvez seja uma portinha, uma fresta, uma grande oportunidade para que elas possam se enxergar de uma forma diferente e aí sim esse relacionamento mude. Então, voltando aqui, né? Como é que a gente faz então para mudar a nossa mente? Para mudar a nossa percepção dessa situação. Primeiro a gente vai entender que essa agressão, que parece ser alguma coisa contra nós, é na verdade um pedido desesperado de amor. É um pedido para ser visto por quem aquela pessoa é, por trás de todas as crenças que ela acredita ser. Da mesma forma que nós estamos agindo a partir dos nossos filtros, qualquer outra pessoa com a qual a gente se relacione vai estar agindo a partir dos filtros dela. E isso não é com a gente, né? Então, como é que a gente faz para alterar os nossos filtros, para alterar a nossa percepção, para escutar uma percepção mais alinhada com a nossa inteligência interior, mais alinhada com a nossa real natureza, com quem a gente é verdadeiramente? Eu vou dividir com vocês uma técnica para a gente fazer isso. Uma técnica que eu aprendi nesse livro aqui, ó, Uma Oração para Curar os Seus Medos. Eu vou deixar depois nos comentários o nome direitinho do livro e a autora, porque vocês conseguem encontrar ele em português aí no Brasil. E é um livro que uma pessoa muito querida me indicou há uns tempos atrás. Ele estava encostadinho lá na minha prateleira durante muito tempo. E aí eu voltei a ler ele essa semana e foi de uma clareza para mim, porque o livro em si é muito simples, né? Apesar do título do livro ser uma oração para curar os seus medos, ele não tem um viés religioso, tanto que em algum momento do livro ela explica que essa oração que ela ensina, né? Ela tem que ser direcionada para qualquer coisa que você acredite, para qualquer entidade que você acredite, seja aí Deus, o todo, o Espírito Santo, o seu eu superior, o universo,
uma força maior que age na nossa vida e da qual muitas vezes a gente não tem consciência. E a grande sacada dessa oração é que a gente para de tentar alterar a nossa vida a partir do externo. A gente vai alterar a forma como a gente percebe o mundo, ou a gente vai pedir para que essa força maior do que nós, atue na nossa vida, curando os nossos medos. E a oração, ela é muito simples. Ela diz assim: por favor, cure os meus pensamentos baseados no medo. Percebe como é muito diferente você pedir para que o seu medo seja curado e para que os seus pensamentos baseados no medo sejam curados? Quando a gente fala a palavra medo, dá a impressão que é uma dimensão muito grande com a qual a gente não tem forças para lutar contra. Quando a gente coloca isso em termos de pensamentos baseados no medo, a gente vai perceber que se tratam de só pensamentos, não é nada além disso, é tudo mental, tá tudo dentro da nossa mente. Os nossos pensamentos são criados por nós mesmos. Então, quem é que está gerando os nossos medos, se não a gente mesmo? E é por isso que a gente tem que pedir essa cura. Então, por favor, cure os meus pensamentos baseados no medo. Então, vamos supor que você está passando por uma situação constrangedora com o seu chefe, Saiu de uma reunião e você acha que você não conseguiu se expressar da forma como você devia se expressar. Na hora da reunião, ou assim que você sair, repita para você mentalmente: por favor, cure os meus pensamentos baseados no medo de que eu não sou bom o suficiente, baseados no medo de que eu posso perder o meu emprego. Ao invés de pedir para que você mantenha o seu emprego, ao invés de pedir, por exemplo, para que você tenha saúde, ao invés de pedir para que você tenha dinheiro, quando a gente faz uma oração pedindo essas coisas, de novo a gente está esperando que alguma coisa fora mude, E quando a gente pede para que os nossos pensamentos baseados no medo sejam curados, a gente está pedindo a cura interna, a gente está pedindo para que a nossa percepção seja corrigida. E a gente está pedindo isso para uma força que é maior que a gente, que enxerga a nossa vida de uma outra perspectiva e que tem o poder de nos trazer essa cura se a gente se abrir para ela. Para que a gente possa ser curado, a gente precisa querer ser curado, a gente precisa se abrir para ser curado. Numa relação conflituosa, por exemplo, por favor, cure os meus pensamentos baseados no medo de que eu não consigo estabelecer uma relação amorosa com o meu parceiro, uma relação amorosa com o meu filho, de que eu não sou bom o suficiente para essa relação. Cure os meus pensamentos baseados no medo de que eu não mereço ser feliz. Cure os meus pensamentos baseados no medo de que eu não sou digno de ter uma relação com respeito, de ter uma relação amorosa, de ter uma relação onde a gente compartilhe carinho, amor, alegrias. Peça para que os seus medos sejam curados. E veja a sua vida se transformar dessa forma, Porque a nossa percepção muda. E a partir do momento que a gente muda a nossa percepção, o nosso cenário se ajusta. O nosso cenário muda. E a gente não sabe como é que isso vai acontecer, Não tente controlar, não tente criar expectativas de que a outra pessoa vai te tratar de uma forma diferente. Olhe para a outra pessoa, olhe para os seus relacionamentos de uma forma diferente, porque a sua mudança com consistência e de forma persistente, ela vai mais cedo ou mais tarde fazer com que a outra pessoa mude, porque não existe mais o gatilho. Para existir uma briga, precisa de dois. Se um dos dois desiste,
de se manter nessa vibração, a relação se transforma. Então, experimente, tente fazer essa oração e veja o que acontece. Veja como é que você se sente. A primeira mudança que a gente sente quando a gente começa a agir dessa forma, né? Quando a gente começa a se abrir para que os nossos medos sejam curados, a primeira coisa que a gente vai perceber é a nossa mudança no nosso estado interno. Talvez você se sinta mais em paz, talvez você se sinta mais conectado, independente do que é que está acontecendo no cenário externo da sua vida. E aí, em função da sua mudança interna, a sua vida uma hora se encaixa, a sua vida uma hora vai se adequar àquilo que você está vibrando. Quando a gente tira o medo da frente, o que é que a gente acessa? A gente acessa o amor, a gente acessa a única coisa que pode existir, a única coisa que pode ser real, a única coisa a que tudo abarca, né? Como diz o livro Um Curso em Milagres. Inclusive, esse livro, Uma Oração para Curar os Seus Medos, foi escrito por uma pessoa que também estuda o livro Um Curso em Milagres. Acho que por isso que fez tanto sentido para mim. O melhor resultado dessa oração é que ela faz com que a gente coloque todos os nossos problemas, tudo aquilo que a gente julgava ser um problema, em perspectiva, numa perspectiva diferente. Então vamos supor que você estava com muito medo de perder o seu emprego porque você não acredita que você é bom o suficiente, né? Quando a gente começa a fazer essa oração e esse sentimento de insuficiência dentro da gente muda, a gente percebe que a gente não depende daquele trabalho. E por não depender daquele trabalho, você vai começar a agir de uma forma diferente dentro dele. E não no sentido de que você não vai mais dar a mínima. Não, é completamente o oposto. Porque quando você não depende mais daquele trabalho, você pode ser você mesmo. E quando você é você mesmo, você dá o seu melhor. E aí você dá o seu melhor e você passa a ser uma pessoa muito desejada para o mercado de trabalho. Olha só como a perspectiva muda completamente, o tanto que isso é paradoxal, né? O tanto que quando a gente tira o medo da frente, o amor pode brotar e mudar as situações e mudar a nossa vida. Se você tem um relacionamento difícil com uma pessoa, por exemplo, né? Eu muitas vezes entro em relações conflituosas com os meus filhos, porque a gente tem medo, principalmente nesse tipo de relação, a gente tem medo de perder a autoridade, a gente tem medo de como a gente vai ser julgado na forma do nosso maternar pelo mundo. A gente tem medo de tanta coisa, porque a gente não enxerga o outro como um igual. A gente enxerga um filho, principalmente, né, numa relação de superioridade, quando na verdade nós estamos numa relação entre iguais e essa outra pessoa tem um monte de coisa para nos ensinar. A gente está nessa relação inclusive para isso, para aprender alguma coisa, né? Ninguém aparece na vida da gente por acaso. Então, quando a gente pede para que o nosso medo de não conseguir estabelecer uma relação amorosa, uma relação respeitosa, para que esses nossos pensamentos de medo sejam curados, a gente abre espaço para que essa relação se transforme, porque a gente passa a olhar para essa pessoa de uma forma diferente. Existe um exercício que eu faço com relação a isso, com relação a qualquer pessoa com a qual eu tenha algum dia tido algum conflito. Eu faço o seguinte: eu fecho os meus olhos e eu vou para um lugar na minha mente que eu chamo do meu reino mental. Então imagine aí um lindo lugar na natureza, se você se sente bem em montanhas, se você se sente bem na praia, faça um cenário mental de um lugar onde seja o seu refúgio, um lugar onde você se sinta amado, um lugar onde você se sinta seguro. Neste lugar eu encontro com essas pessoas.
mas eu não encontro com as pessoas que eu conheço a partir dos padrões, né, que a gente julga na vida. Eu encontro com a essência delas. E na essência, estas pessoas são só amor. Então, neste lugar, que é o meu santuário, eu consigo encontrar com estes seres em paz. Eu consigo ter uma relação silenciosa de troca de amor. A gente não precisa falar nada um para o outro, mas eu sei que neste lugar a gente está se reconhecendo como iguais. A gente está olhando um para o outro por quem a gente é. Por que é que esse exercício me ajuda? Porque, de novo, coloca a nossa vida numa outra perspectiva. Quem a gente é verdadeiramente é só amor. E a gente precisa experimentar isso, nos dá a chance de experimentar isso de alguma forma, nem que seja no nosso reino mental, porque isso vai ajudar a gente a olhar para aquilo que a gente chamou de real a partir de um outro lugar, porque o que a gente chama de real são as nossas crenças interagindo com as crenças de uma outra pessoa. E isso é o sonho. O sonho não é essa ideia de perfeição, né? Deus, o todo, é perfeito. O ego traz pra gente o oposto. O ego traz pra gente o que é perfeccionismo. Querer que isso daqui funcione. E isso aqui nunca vai funcionar. Porque são crenças. A gente sempre vai encontrar conflito. Porque a gente quer que o outro enxergue como a gente. Só que as pessoas têm filtros diferentes. É por isso que as relações são conflituosas muitas das vezes, né? Porque a gente não se abre para olhar o que é que existe por trás dessas crenças, o que é que existe por trás desses filtros. E a gente espera que o outro mude, a gente espera que o outro ganhe consciência. E isso não vai acontecer, né? A gente consegue mudar de novo a nossa mente, não o outro. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Usem essa oração. Por favor, cure os meus pensamentos baseados no medo. E aí você pode complementar com relação à situação que você está vivendo. Usem essa oração. Coloquem aí nos comentários que mudanças que vocês perceberam, tanto no seu mundo interior quanto no seu mundo externo. Eu espero de verdade que isso ajude vocês a viver mais em paz, a viver mais leve e a ter relacionamentos onde a gente possa compartilhar amor verdadeiramente, tá bom? Muito obrigada, lembra de deixar aí o seu curtir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!